Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos, como vão? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, queridos, passando aqui para te desejar uma boa noite, amém, em nome do Senhor Jesus, passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para dar continuidade à leitura do Evangelho de Mateus. Tem sido uma bênção nas nossas vidas, amém. Eu glorifico e engrandeço a Deus, amém, pelas nossas vidas, pela vida de vocês que têm acompanhado a palavra abençoada. Amém, queridos, eu tenho certeza que Deus tem falado comigo e tem falado com vocês. Estamos aqui, queridos, dia por dia, sendo capacitados pelo nosso Senhor, né? Sendo ensinados na palavra dele. Amém, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, queridos, sendo capacitados a cada dia na palavra do nosso Senhor. Então, para que eu venha ser ensinada, capacitada pelo meu Senhor Jesus Cristo, eu preciso buscar, preciso pegar na palavra dele. Então, que o nome dele seja engrandecido, exaltado, glorificado, que diminua eu e que cresça ele sobre a minha vida. A ele toda a honra, a ele toda a glória. Amém, queridos. Que Deus, ele venha guardar o meu e o teu coração, queridos, de tudo aquilo que não procede dele, de tudo aquilo que não procede da palavra dele. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de Mateus. Já estamos finalizando. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 23 e do capítulo 24. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos dar continuidade. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. Vamos ver o que o nosso Senhor Jesus há de nos ensinar nessa palavra. Amém? Diz assim. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento.
Cegos insensatos. Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele aquele que habita nele. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também seja limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpente, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Jesus fez uma pergunta. Por isso eu estou enviando profetas sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Glória a Deus. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24. O sinal do fim dos tempos, que também se encontra em Marcos e em Lucas. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Jesus: eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu:
Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenarão à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Glória a Deus. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, queridos. Glória a Deus. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Aleluia. Que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos, eu e você. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Glória a Deus. Assim, se alguém disser, ele está no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, como um poder e grande glória. É assim que ele está nos avisando que ele vem, queridos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo. Saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus. O dia e a hora são desconhecidos, que está também em Marcos 13. Versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega os demais servos de sua casa? Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber como os beberrões. O senhor daquele servo virá no dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 23, né, queridos? Nós fazemos a leitura. Essa palavra, geralmente nós não ouvimos, né, pessoas pregarem sobre esse capítulo 23. Está sendo falado sobre o capítulo 24, porque nós estamos vendo todos os sinais, né, acontecerem. Então, é por isso que nós precisamos pegar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem muitas palavras, queridos, que o nosso Senhor Jesus Cristo ele quer nos ensinar, ele quer nos revelar. Porém, que elas não são faladas nos púlpitos, elas não são faladas entre ali o povo. Eu não vejo pessoas pregarem. Por quê? Por quê que não falam? Por que você não vê ninguém anunciar? Eu não vejo, queridos. Eu não vejo ninguém anunciar sobre esse capítulo 23. Por que isso, queridos? Esse capítulo 23, ele vai mexer com muita gente. Ele vai mexer na estrutura de muitas pessoas. E quais são essas pessoas que esse capítulo há de mexer com elas? Aquelas pessoas que não estão alicerçadas na palavra do Senhor. Aquelas pessoas que estão em desobediência à palavra do Senhor. Aquelas pessoas que estão sendo como esses mestres da lei. Que estão sendo como esses fariseus. Estão sendo pessoas hipócritas. Pessoas que, como diz aqui, olha só. Os mestres da lei se assentam, né? Os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Olha só o que Jesus vai falar para os discípulos dele. Olha, vocês obedeçam e façam tudo o que eles dizem, porque eles falavam a palavra, eles conheciam a palavra, as leis. Então Jesus aconselhou: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, que era a palavra. Mas não façam o que eles fazem. Eles falavam, eles pregavam algo que eles não viviam. E eles queriam colocar fardos sobre as pessoas, coisas que nem eles mesmos faziam. Eram pessoas religiosas, pessoas hipócritas, né? Olha só, aqui tá assim: mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Né? Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, quando nós vemos essa palavra, queridos, por que nós não ouvimos falarem essa palavra no templo? Por que nós não ouvimos falar essa palavra por aí? Eu, pelo menos, já estou com 4 anos na presença do Senhor. Eu não me lembro em momento nenhum de ter ouvido essa palavra dentro de um templo ou em algum tipo de reunião, em algum lugar com algum irmão.
Então, por que que eu sei que essa palavra existe? Porque eu leio a Bíblia. Porque eu pego nas escrituras do Senhor, eu pego na escritura, eu pego na palavra. Então, quando nós nos aprofundamos nesse capítulo 3, nesse capítulo 23, nós aprendemos, queridos, para os nossos dias de hoje, que muitos já são realmente dos hipócritas que estão no meio da igreja do Senhor, dos falsos profetas, né? Pessoas que se fazem ali de santinha, pessoas que se dizem religiosas, pessoas que oram muito, que buscam muito. Eu já, querido, já questionei ao Senhor algumas vezes, bem no início da minha caminhada, eu falava, Senhor, por que que o fulano age assim? Por que que a fulana age assim? É uma pessoa que ora tanto, que busca tanto, que fala tão bonito a tua palavra, que prega tão bonito a tua palavra. E aí o Senhor, ele traz ao meu espírito, ele trazia ao meu espírito, ele traz até hoje, queridos. São pessoas que nunca se converteram verdadeiramente. São pessoas cheias de ego, são pessoas cheias de soberba dentro de si, pessoas que querem se aparecer, pessoas que abrem a boca para declarar o poder, para declarar Jesus, para declarar milagre, mas quer ser reconhecida, quer aplausos do homem. Então, querido, o Senhor, ele vem me ensinando isso desde o início da minha caminhada e ele tem me ensinado. Nós precisamos guardar o nosso coração de tudo aquilo que não agrada a Deus. Ai, aí tem pessoas que, o irmão prega bem, o irmão fala bonito. Deus derramou um dom de mestre, derramou um dom da palavra sobre a vida desse irmão. Aí o irmão começa a se exaltar, aí o irmão começa a se ensoberbecer, começa a olhar diferente para as pessoas, começa até a andar diferente, começa a falar diferente, porque ela recebeu aquele elogio e aquele elogio entrou de uma forma diferente no coração dela. Entrou de uma forma que ela veio deixar com que a soberba, a altivez, a arrogância viesse junto. E, queridos, o único que tem que ser glorificado, exaltado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos diminuir na presença do Senhor. Nós precisamos, queridos, entregar ao Senhor, ao Senhor a direção da nossa vida, a direção da palavra. Senhor, queridos, quando eu tenho uma palavra, como eu estou aqui, antes de eu estar aqui fazendo a leitura dessa palavra, eu já estava na minha casa, eu já estava lá no meu quintal, eu já estava lendo a Bíblia, eu já estava orando, apresentando a Deus, Senhor, que diminua eu, que cresça o Senhor. O Senhor sabe que sem ti eu não falo nada, eu não conheço nada. Eu estou aqui, queridos, dia por dia, aprendendo assim como você, dia por dia sendo capacitada. A cada dia que eu leio a palavra do Senhor, eu vou lendo ali o livro, eu vou examinando, e aí eu paro e vou para outra, aí depois eu volto para aquele de novo. Aí quando eu volto, já tem coisas que eu não me atentei, então o Senhor já faz com que eu me atente, com que já resplandece uma luz. Então, nós precisamos, queridos, guardar o nosso coração, porque eu falo, Senhor, não consigo falar sem ti. Espírito Santo de Deus, eu não sei falar se o Senhor não falar na minha boca. Eu não consigo, eu não sei. Então, eu não sei me expressar, eu não sei falar, e eu peço muita ajuda do Espírito Santo em relação a isso. Mas tem pessoas que Deus derrama o dom, e essa pessoa se exalta, aí recebe um elogio, essa pessoa já se acha ali que já está capacitada, eu já estou capacitada. Não, queridos, isso é soberba, é exaltação. Essa pessoa precisa descer, precisa se humilhar na presença do Senhor. Ela não é melhor do que ninguém, não é melhor do que você, não é melhor do que eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu. O Senhor está para ensinar a mim e a você. Nada nós podemos fazer sem o Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele chama a atenção desses homens, ele ensina aquela multidão, ele ensina os seus discípulos que precisam aprender sobre isso, assim como ele ensina para mim e para você nessa palavra, né? Então, por que eu sei que existe essa palavra, esse capítulo? Por que eu sei que Jesus chama aquelas pessoas de hipócritas? Jesus fala, olha, obedeçam, porque eles eram conhecedores da palavra, eles conheciam, estudavam a palavra, estudavam as leis. Então, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que estar diante da palavra do Senhor em obediência.
mas nós vamos conhecer as árvores pelos seus frutos. E os frutos daqueles homens não eram frutos bons, eram frutos podres, né? Era uma árvore que dava frutos podres. Uma árvore boa não pode dar frutos podres. Então, eles tinham atitudes contrárias à palavra. Eles não obedeciam à palavra. E aí Jesus vai chamar a atenção, vai ter os vários do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida daquelas pessoas, daqueles homens, né? Olha só, aqui no 23 diz assim, 23, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã e do endro, aliás, e do cominho, mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual era? Né? Era a justiça, era a misericórdia e a fidelidade diante do nosso Deus. Eles não estavam nem aí para a vida das pessoas, né? Eles não eram fiéis, eles eram hipócritas, só queriam saber deles si mesmo, queriam saber de ser exaltado, de ser aplaudidos, de ser glorificados, de ser reconhecidos, né? Então, olha só, Jesus vai falar, vocês devem praticar estas coisas, né? E sem omitir aquelas, quais aquelas, né? Eles não podiam deixar de ser misericordiosos, né? De ser fiéis, de ter misericórdia das pessoas. Eles iam lá na casa das viúvas, eles faziam longas orações diante daquelas mulheres, porém estavam enganando elas. Então, eles atravessavam mares para converter uma pessoa. E aí o Senhor vai dizer assim, olha só, ai de vocês, aqui no versículo 15, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem terra e mar, vocês andam tanto para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam essa pessoa 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Então, queridos, olha só o exemplo, o mau exemplo que aqueles homens estavam dando. Olha só a forma que Jesus Cristo chamou a atenção desses homens, né? Olha só, guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, né? Mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Eles eram homens gananciosos, cobiçosos, né? Fariseus cegos, limpem primeiro o interior do copo e do prato. Jesus estava falando do coração deles, do interior deles, não era do exterior, queridos. Quando eu sempre vou bater aqui, queridos, nessa tecla. Quando nós nos convertemos verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, a transformação ela vem automática, de dentro para fora, não é de fora para dentro, queridos. E quem vai nos transformar é o Espírito Santo de Deus. E, porém, queridos, ainda tem uma coisa, ainda tem um detalhe. É quando eu permito me ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. É quando eu permito o Senhor trabalhar de dentro para fora na minha vida, no meu ser, em todas as áreas da minha vida, queridos. É quando eu me esvazio de si, de mim, né? Esvazio o meu ego. Eu sei que eu tô cheio de coisa aí que precisa ser lançado para fora. E para que eu receba as bênçãos de Deus sobre a minha vida, principalmente na minha vida espiritual, eu preciso me esvaziar. Eu preciso renunciar. Eu preciso, queridos, permitir que o Espírito Santo de Deus, ele venha trabalhar dentro do meu ser. Não tem como, queridos. Não tem como, porque eu sou uma testemunha viva disso. Uma pessoa que abre a boca, ela aceita Jesus como seu Senhor, seu único e suficiente Salvador da sua vida. E aquela pessoa, queridos, ela não tem transformação na sua vida. Entra ano, sai ano, ela continua do mesmo jeito. É uma pessoa que não se converteu verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Jesus, ele não está falando aqui, ele usou esses símbolos, esses objetos, mais para falar do ser deles, de como eles estavam dentro, eles estavam
podres, estavam cheios de ganância, cheio ali de infidelidade, cheio de injustiça, não tinham misericórdia dentro de si, eram homens maus, perversos, hipócritas. Aqui no 26 vai dizer assim, porque o próprio Jesus vai falar aqui, ó, né? Ai de vocês, mestres da lei, 25, e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície, né? Eu e você já entramos em um cemitério. Nós vemos ali, queridos, bem na entrada do cemitério, né? Que tem aquelas sepulturas que são ali, que nós conhecemos como a sepultura dos ricos, né? Que tem dinheiro, que são aquelas sepulturas bonitas, perfeitas, por fora, bem arrumadas, bem adornadas, uns com pedras de mármore, outros com cerâmica, com porcelanatos bonitos, com flores bonitas, né? E aí, queridos, mas o que tem por dentro desse sepulcro? Ossos, né? Imundície, carne podre. Então, queridos, o Senhor Jesus está falando que nós temos... O que adianta eu colocar uma roupa, um bom sapato, um bom paletó? O que adianta eu colocar uma boa maquiagem, adornar um bom penteado no meu cabelo e ir ao templo do Senhor, queridos? Mas por dentro eu tô podre. Por dentro eu não libero perdão. Por dentro eu não amo o meu próximo. Por dentro eu não honro meu pai e minha mãe. Por dentro, queridos, eu não tenho misericórdia do meu próximo. Eu não sou uma pessoa bondosa. Eu não compartilho aquilo que o Senhor tem me ensinado. Eu não compartilho aquilo que o Senhor tem me abençoado, né? Então, queridos, o que adianta? Quantas pessoas não estão assim na presença do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas não estão assim diante de Deus, como sepulcros caiados, né? Por fora está uma beleza, por dentro, queridos, só o Senhor conhece como essa pessoa tá. Porém, queridos, eu tenho algo comigo. Eu acredito que você também já, com o discernimento que Deus te deu, pelo menos eu, queridos, eu observo as atitudes de uma pessoa que está na presença de Deus. Eu observo porque muitas das vezes o próprio Espírito Santo de Deus, ele me faz enxergar. Olha, a pessoa está pregando algo que não vive. A pessoa está falando algo que nem ela mesma cumpre na presença de Deus. E aí, queridos, o Senhor, ele me traz, é como uma luzinha acende rapidinho na minha mente. Até críticas, quando tem pessoas que vêm criticar a gente, olha, fulana, isso. Aí na hora o Espírito Santo de Deus traz que aquela pessoa faz isso também. Então, não adianta a gente querer tirar a trave do olho do irmão se a gente precisa tirar o do nosso. O cisco que está no olho do irmão, nós precisamos tirar o nosso. Olhar para dentro de nós, analisar a nossa vida, como é que está. Todos nós, queridos, precisamos nos analisar na presença do Senhor Jesus Cristo. Como que eu tenho servido meu Senhor Jesus Cristo? Como que eu tenho tratado o meu irmão, a minha irmã? Como eu tenho tratado o meu próximo? E aí, tem muitas pessoas que estão na presença do Senhor, que vão para a casa do Senhor, que louvam, e aí que abre a boca para adorar o Senhor, mas que em casa essa pessoa dá um mau testemunho. No seu bairro ela dá um mau testemunho. Queridos, as pessoas falam muito, eu não estou aqui para julgar ninguém, porque, como eu falei, quando nós nos permitimos ser transformados, verdadeiramente nós somos, queridos. Para quem me via antes de estar na presença do Senhor e que me vê hoje, queridos, eu era uma pessoa muito vulgar. Eu era uma pessoa que eu idolatrava o meu corpo, eu idolatrava a minha aparência.
eu só queria saber de malhar, de ter o corpo malhado, eu só queria saber de cuidar de mim, queridos. Eu idolatrava o meu corpo, eu usava roupas vulgares, porque eu gostava de mostrar aquilo que eu estava trabalhando, que eu estava me esforçando para trabalhar, que era o meu corpo. Eu gastava dinheiro, era uma dieta rigorosa. Então, queridos, e aí, o que eu trago dentro disso para as nossas vidas? Que nós somos transformados quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus venha fazer em nossas vidas. Então, o que adianta? Aí eu falo assim, as pessoas falam, mas veste não tem nada a ver, queridos. Tem sim, queridos, a veste tem tudo a ver também, porque na minha vida foi assim. Eu gostava muito de vestir roupas vulgares. Quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, queridos, eu tinha até acabado de fazer umas compras de várias shortinhos, de saia curta, de blusinha. E aí, queridos, eu fiquei com tanto nojo daquelas roupas, eu fiquei com tanta vergonha de Deus. Eu falava, Senhor, eu tô com tanta vergonha do Senhor. Queridos, eu me jogava debaixo do chuveiro, eu ficava me lavando, me molhando, eu tinha nojo do meu corpo. Eu falava, Senhor, me lava, me lava, me lava, Senhor, eu tô com nojo. E aí até que Deus me deu uma experiência, que eu já contei em outro vídeo aqui, que Deus me deu um sonho, que a mão dele descia do céu e me jogava água, e o Senhor falava, pronto, minha filha, agora você está purificada. Então, queridos, a veste sim tem tudo a ver. Aí outras pessoas, mas é religiosidade, porque eu já ouvi isso, queridos. Eu já ouvi as pessoas, elas não lançaram assim diretamente, mas indiretamente. Fulana é religiosa. Não, queridos, porque quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós sabemos como nos vestir, nós sabemos como nos comportar. Queridos, eu vou falar de mim, queridas, minhas irmãs. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem de jeito nenhum, queridos. Não me sinto bem em vestir shortinho, em vestir sainha como eu vestia antes. Porém, queridos, eu conheço sim pessoas que servem a Deus há muitos anos e se vestem assim. Entende? Então, queridos, a nossa aparência também, queridos. Tanto a aparência, o Senhor fala que limpem o exterior e depois limpem o interior, queridos. A nossa aparência também, ela influi sim no nosso testemunho. Influi sim. E nós sabemos que tem pessoas que andam com uma saia lá no pé, mulher, homens andam com um paletó bonitinho, todo passadinho, né, com um sapato brilhoso, porém, dentro delas, como esses homens aqui estavam podres, cheio de podridão. Mas é como eu falei, queridos, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos convencer daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós não temos. Como que eu tenho que me comportar na presença do Espírito Santo de Deus? Como que eu tenho que me comportar, Senhor, na presença do Senhor, fora da casa do Senhor, dentro da minha casa? Porque na igreja, né, eu posso ser uma coisa, dentro da minha casa eu posso expressar outro tipo de pessoa. Na rua, na frente dos outros, no meio da minha parentela, eu posso expressar outro tipo de Priscila. Mas não, queridos, não é isso que Deus quer de nós. Porque quando Deus ele entra na nossa vida, quando nós permitimos a transformação, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, queridos, ele vai nos convencer. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos convencer. Então eu digo que pessoas que vivem de qualquer jeito, que andam de qualquer jeito, que falam de qualquer... Até tem crente, queridos, que chama nome, pelo amor de Deus, queridos. Isso é muito sério. Eu tinha a boca muito suja. Eu chamava muito nome mesmo. Eu queria até às vezes encontrar um nome mais feio que tivesse, porque os nomes que eu já conhecia, para mim já não era mais o suficiente. Há um tempo e ao ponto que eu chegava de agredir as pessoas, de tanta raiva que eu tinha, porque não tinha mais nome para eu agredir aquela pessoa verbalmente, eu já queria agredir fisicamente. Então, tudo isso, queridos, o Senhor tirou da minha vida, porque eu me permiti ser trabalhada. Eu jamais, queridos, me vejo chamando nome nenhum.
Jamais, jamais, queridos, passa pela minha cabeça chamar nome. Então, os nomes que eu chamava lá atrás eram horríveis. Eu chamava para as pessoas, era o tempo todo chamando dentro de casa. E hoje, conhecendo a palavra do nosso Senhor, eu sei o mal que eu tinha trazido, que eu tinha colocado dentro da minha casa. Mais que para a glória de Deus, né? Eu permiti que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na minha vida. E teve um dia que eu falei, Senhor, como o Senhor fez com Isaías, né? Com aquela tenaz, o Senhor fez aquele anjo vir ali tocar na boca dele, Senhor, toca na minha assim, tira toda a podridão da minha boca, todo o nome, toda a sujeira. Eu orei assim, queridos, ao Senhor. E o Senhor, Ele derramou essa graça sobre a minha vida, o Senhor purificou os meus lábios. Então, queridos, porque a nossa boca, quando nós vamos para a presença do Senhor, queridos, é para adorar o nosso Senhor, é para glorificar o nome dEle. Então, eu conheço pessoas que estão na presença, porém elas têm a boca suja, elas chamam o nome, né? Então, isso não agrada a Deus, a nossa boca não pode jorrar, queridos, coisa amarga e nem doce, ou é doce ou é amarga. Nós temos que, da nossa boca tem que sair um melhor louvor para o nosso Senhor, a melhor adoração. Então, aqueles homens estavam bonitos por fora, como eu já disse, né? Eu não estou criticando ninguém, não estou julgando ninguém. Porém, uma pessoa que é transformada verdadeiramente em Cristo, ela vai saber se vestir, ela vai saber começar a se comportar, até no sentar, queridos. Nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus. Até no sentar, isso mudou em mim, queridos. Até no agir, no falar. O Senhor, Ele transforma nossas vidas. Como que pode uma pessoa estar na presença de Deus e ela andar por aí de qualquer jeito? Uma mulher sendo aí cobiçada pelos homens na rua. Eu era cobiçada quando eu vivia no mundo, porque eu me vestia vulgar. Eu saía por aí mesmo mostrando o meu corpo. Porém, eu estou hoje na presença do Senhor, sou uma serva do Senhor. Eu sei me comportar na presença do meu Senhor Jesus Cristo. Eu não vou sair por aí de qualquer jeito, queridos. Eu não vou sair por aí como eu fazia antes. Saía pela praia, pelos banhos, né? De biquíni fio dental. Não, queridos. Eu sei como agradar ao meu Senhor. Eu sei, queridos, que se eu fizer isso hoje na presença do meu Senhor, eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. E isso não passa nem pela minha cabeça, queridos. Porque eu sei da onde o meu Senhor me tirou. Eu sei, queridos, da onde Ele me tirou. E eu não quero, queridos, entristecer o Espírito Santo de Deus. E você tem que ter esse pensamento também. Ore ao Senhor, né? Porque isso é feio, queridos, diante de Deus. Olha como esses homens faziam, né? Aqui, eles maltratavam as pessoas. É claro, como eu falei, tem pessoas que se vestem bem, falam bonito, como esses homens aqui, e tratam mal as pessoas, tratam até pior os da sua casa. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus fazer a obra na nossa vida, queridos, nós somos transformados. E aí você vai ver, né? Você vai ver, olha, a irmã Priscila estava falando a verdade, porque eu orei, eu deixei que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na minha vida. Hoje eu já não faço mais isso, eu já não me comporto mais desse jeito, né? Eu já não faço mais isso, eu já não falo mais isso, eu já não tenho mais esse tipo de conversa, eu já não me visto mais desse jeito, porque hoje o Espírito Santo de Deus me convenceu de que isso não agrada a Ele. Então, queridos, olha só, o Senhor Jesus, ele chama muita atenção daqueles homens, vai falar sempre assim, ai de vocês, hipócritas, né? Homens maus, perversos, cobiçosos, né? E aí o Senhor, queridos, ele vai nos falar aqui também assim, né? Serpentes, no versículo 33, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Então, queridos, nós temos que nos analisar. Como é que eu e você estamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo? Como que eu tenho me comportado diante da presença do Senhor? Será que eu tenho deixado, queridos, a soberba, o orgulho, queridos, entrar
dentro de mim. Nós temos que guardar o nosso coração de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que não está aqui, queridos, que não provém da palavra do nosso Senhor. Nós precisamos vigiar, queridos, porque muitos já são os falsos profetas que estão por aí espalhados. Nós precisamos orar a Deus, pedir discernimento dele, discernimento de espírito, discernimento na palavra dele, queridos, do que vem e do que não vem do Senhor. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia, porque nós não vemos as pessoas falar sobre esse capítulo 23, né? Porque quantas pessoas não estão se comportando como esses mestres da lei e como esses fariseus? E essa palavra vem de confronto contra a vida delas. Essa palavra dói, queridos, né? Então elas não vão ali, elas não vão porque é algo que vai mexer na ferida delas, é algo que vai mexer ali com elas, e elas não querem ser mexidas, não querem ser transformadas. São pessoas que querem continuar no erro, que querem continuar no engano, e querem continuar como esses fariseus aqui faziam. Eles eram guias de cegos. Aí outras pessoas vão olhar, né? Olha, o irmão fala bonito, né? O pastor prega bonito. Olha, o pastor é muito usado por Deus, mas vai conviver lá com aquela pessoa. É assim que a gente conhece, queridos, as pessoas. Quando nós convivemos, quando nós tiramos dias, quando o Senhor mesmo, muitas das vezes, ele vai preparar alguma situação, queridos, para que aquelas pessoas, elas venham conviver com nós, ou nós vamos conviver com elas. E aí o Senhor, ele vai mostrar, queridos, quem é eu e quem é você diante da presença dele. Será que nós estamos sendo, queridos, como esses fariseus, né? Eles aparentavam homens santos, homens religiosos, né? Porém, queridos, eles não faziam aquilo que a palavra falava para eles fazer. Eles não pregavam com o que eles, né? Eles não viviam o que eles pregavam. E quantas pessoas não estão assim, queridos, né? No templo. Quantas pessoas estão pregando aquilo que elas não vivem? Então, nós temos que ter muita vigilância, queridos, com pessoas, né? Porque nós vamos ver o comportamento daquelas pessoas diante de Deus. O Senhor, ele faz com que nós venhamos enxergar o comportamento, nós venhamos enxergar como que a fulana o fulano na presença de Deus, né? Quando nós estamos reunidos, e como que aquela pessoa vive em meio, né, a outros lugares, em meio a outros ambientes. Então, nós passamos, queridos, porque isso já aconteceu comigo. E isso já aconteceu, queridos, de eu estar em lugares, de estar com pessoas, né? E o Senhor, ele me mostrar o comportamento dessas pessoas. E eu chego em casa e falo, meu Deus, como pode, Senhor? Uma pessoa conhece a tua palavra, essa pessoa ora muito, essa pessoa só vive no monte, essa pessoa ora tanto, e ela se comporta dessa forma. Então, queridos, eu não sou melhor do que ninguém, queridos. Eu tenho meus erros, o Senhor sabe quais são. Eu tenho as minhas falhas também, assim como você tem seus erros. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores, e aquele que diz que não tem pecado, ele é um mentiroso, e ainda faz de Deus um mentiroso. Então, todos nós estamos aqui, queridos, dia após dia, né? Sendo lapidados pelo nosso Deus, sendo capacitados a entrar no reino de Deus. Estamos sendo lapidados, sendo tirados, passado no fogo, passado aí, queridos, para tirar a sujeira que está sobre nós, sobre o nosso coração. Mas para isso nós precisamos do quê, queridos? Reconhecer. Nós precisamos reconhecer, Senhor, é verdade, eu estou assim, Senhor. É verdade, eu ainda faço isso, eu ainda falo desse jeito, eu ainda penso desse jeito, Senhor. Eu ainda ajo desse jeito, a minha atitude ainda é aquela atitude lá de quando eu era do mundo, Senhor. Às vezes, queridos, tem coisas dentro do nosso coração que estão em ocultas, que nem nós mesmos sabemos, mas tem um momento que Deus, ele prepara uma situação
queridos, até em propósitos. Já aconteceu comigo, queridos, de eu entrar em propósitos junto com a igreja, junto com os irmãos, as irmãs, de oração, Deus revelando a nós, revelando a mim o que estava dentro de mim, que eu nem tinha noção de que ainda estava, que eu ainda agia dessa forma, queridos. Às vezes a gente acha que está 100% na presença de Deus, mas não estamos não, queridos. Nós precisamos, queridos, buscar, precisamos descer, precisamos estar colocando diante de Deus o nosso coração. Senhor, revela-me o que está em oculto dentro de mim, que nem eu mesma sei. Aí acontece uma situação, queridos, aí o Senhor vai mostrar para nós. Às vezes a gente nem entende de início, a gente vem entender depois, ou em meio àquela situação assim, bem lá na frente mesmo. Mas quando ela vem assim, logo de encontro a nós, queridos, tem pessoas que nem sequer reconhecem. O Senhor está mostrando e não quer reconhecer. E aí é que está o erro, querido, de pessoas que não reconhecem. Olha só, nós temos o exemplo de Davi. Davi, ele reconhecia os seus pecados, reconhecia os seus erros, as suas falhas. E assim nós temos que ser diante de Deus também. Reconhecer a Senhor. E ainda tem outra, queridos, nós precisamos pedir a ajuda dele, porque sozinho nós não conseguimos nada. Nós só vamos conseguir se a gente pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque nós não temos força, queridos. Tem coisas que estão dentro de nós que é um confronto para nossas vidas, que nós precisamos pedir imediatamente, urgentemente a ajuda de Deus. Nós não podemos, queridos, fazer nada sozinhos, e tudo é um processo na nossa vida. Tudo é um processo, queridos. É dia por dia que nós vamos ali, o Senhor vai nos revelando conforme nós vamos buscando a presença de Deus, colocando diante dele a nossa causa, a nossa situação em oração. O Senhor nos revela em sonho, o Senhor nos revela através da palavra, nos revela às vezes até através de alguém. E aí o Senhor vai falando comigo e com você. Mas às vezes o ser humano está com o coração endurecido e não quer reconhecer. Nós temos um grande exemplo, Faraó, quando Deus enviou Moisés e Arão até ele, né? Ele tinha ali vários momentos, ele teve várias oportunidades, queridos, de reconhecer que Deus era maior do que ele. Ele reconheceu os seus erros, seus pecados, porém ele não quis. O coração estava endurecido. Sabemos que foi Deus que endureceu o coração dele, porque Deus já sabia que ele não ia, querido, se prostrar, ele não ia reconhecer. Então, tem pessoas assim também, como o Faraó. Quantos faraós não existem por aí que não reconhecem, que não dão o braço a torcer? A pessoa tá ali falando, olha, não é assim, é assim, e a pessoa tá lá com o coração duro, acha que tá certo, que só ela tá certo, e é só ela que fala certo, é só ela que fala bonito, né? É só ela que entende a palavra, é só ela que entende a voz de Deus, é só ela que conhece Deus, é só ela que conhece a voz de Deus. Então, queridos, é isso, né? Eu não vou nem falar sobre o 24, só deixo somente a leitura, mas se você quiser, em nome de Jesus, fazer a leitura, eu tenho certeza que quando você pegar na tua Bíblia, na tua casa, o Senhor vai falar com você poderosamente. Amém? Eu acabei entrando aqui no capítulo 23, compartilhando com você, queridos, compartilhando com você, mulher, com você, serva de Deus, porque eu sou uma prova viva, queridos. Eu sou uma prova viva, minhas irmãs, do que Deus fez na minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei, queridos, em nome de Jesus, que quando nós abrimos verdadeiramente a porta do nosso coração para Deus trabalhar, para o Espírito Santo de Deus trabalhar, queridos, nós não vamos ficar, queridos, agindo como nós agíamos antes, como nós agíamos lá atrás no mundo. Nós fazíamos coisas erradas diante das pessoas. É claro que nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos, porém, conforme o Senhor, né, Ele vai trazendo ao nosso espírito, olha, filha, não é assim, filha, não é desse jeito. O Senhor vai trazendo e nós vamos permitindo Ele trabalhar no nosso coração. Nós vamos permitindo, queridos, e aí o Senhor vai nos convencendo daquilo que não agrada a Ele.
E quando a gente olha, a gente nem se sente, ai, não me sinto mais à vontade de usar isso, eu não me sinto mais à vontade em fazer isso, eu não me sinto mais bem em estar naquele ambiente, eu não me sinto mais bem em ouvir aquele... Outra coisa, queridos, que Deus trabalhou poderosamente na minha vida foi ouvir músicas, né? Eu era muito pagodeira, eu gostava muito de pagode, então eu gostava muito de boi. Então, queridos, eu tinha muita música no meu celular. Quando o Senhor começou a se revelar para mim, queridos, quando o Senhor começou a se revelar para mim, eu comecei a sentir nojo daquelas músicas. Eu peguei, eu vou apagar essas músicas, essas imundícias do meu celular tudinho, não quero mais isso. E aí eu apaguei, foi tudo, queridos. Eu não senti mais nenhuma vontade, nem sinto até hoje, para a glória de Deus, para a glória do santo nome dele, queridos. Não faço nem questão de ouvir. Dói nos meus ouvidos quando eu ouço hoje, porque o Senhor, queridos, ele vai nos santificando, ele vai nos purificando de tudo aquilo que não agrada a ele, de tudo aquilo que não glorifica o nome dele. Então eu apaguei tudo. Eu fui me libertando, queridos, de tudo aquilo que eu via, que o Espírito Santo de Deus trazia ao meu espírito, que não agradava mais a ele, que já não fazia mais parte da minha vida e que não iria fazer mais parte, queridos, da minha nova caminhada, da minha nova jornada, entende? Então que Deus, nessa noite, ele venha te convencer, que o Espírito Santo de Deus ele venha te convencer, amém? E que se você estiver fazendo algo que não está agradando a ele, que se você estiver aí fazendo algo de errado, ainda está agindo conforme você agia lá quando você ainda não tinha ali confessado Jesus na tua vida, então que o Espírito Santo de Deus nessa noite ele venha te visitar e que ele venha te convencer de tudo aquilo que não agrada a ele, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos ser essas pessoas hipócritas, para que Jesus não venha chegar conosco um dia e dizer, naquele grande dia, hipócritas, queridos, amém? Que nós venhamos ter aqui misericórdia, justiça, fazer as coisas certas diante de Deus, que nós venhamos, queridos, em nome de Jesus, ser fiéis ao nosso Senhor, que nós venhamos ser bons testemunhos, não somente dentro da casa do Senhor, não, queridos. Nós temos que ser o bom perfume de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo, aonde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, seja onde for, queridos, que nós venhamos ser a diferença, que nós não venhamos exalar soberba, que nós não venhamos exalar orgulho, eu sou melhor do que o fulano, eu sou melhor do que o ciclano, porque eu estou obedecendo a Deus, porque eu faço isso. Não, queridos, não é assim. Primeiramente, queridos, a humildade sobre as nossas vidas. Jesus nos ensina sobre a humildade. Nós precisamos ser humildes, amém? Então, que nós venhamos exalar o bom perfume de Cristo, aonde quer que nós venhamos colocar a planta dos nossos pés. E nós sabemos que tem pessoas, queridos, que vão ali se sentir incomodadas quando nós estivermos em lugares, em ambientes. É porque nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. Nós estamos com um brilho do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos Cristo sobre as nossas vidas, queridos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E essas pessoas, elas precisam ver Cristo sobre as nossas vidas. Elas precisam ver, queridos, que nós estamos sendo um bom testemunho. Olha só, o fulano era assim hoje. Olha só como o fulano tá, como o fulano se veste. Olha como ele fala. Olha só como que ele age, né? Então, queridos, nós sim temos que exalar o bom perfume de Cristo. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus, queridos, ele venha ser maior sobre as nossas vidas, que nós venhamos diminuir e que ele cresça sobre as nossas vidas, queridos, porque nós só vamos ter a transformação, queridos, quando nós deixarmos o orgulho de lado, a soberba de lado e deixar com que entre a humildade do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo eu agradeço, glorifico, exalto e engrandeço o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, do nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo,
que a Ele seja dada toda a honra e a toda a glória. Amém, queridos, em nome de Jesus. E nós finalizamos o capítulo 23 e o capítulo 24. Pode ler na sua casa, queridos, pode examinar, busca a palavra do Senhor, não espere por fulano, por ciclano, porque se nós formos esperar, queridos, Jesus chega e nós não vamos estar alicerçados na palavra do Senhor. Nós não vamos saber o que o Senhor Jesus Cristo ele quer para nossas vidas. Que nós viemos pegar na palavra dele, como eu falei, eu não vejo ninguém falar sobre esse capítulo 23, né? Se eu ouvi, eu não me lembro. Que o Espírito Santo de Deus faça com que eu me lembre. Então, queridos, eu não me lembro. Então, eu já li várias vezes esse capítulo, queridos, 23, isso é muito forte, esse capítulo 23 é muito forte para o nosso dia de hoje. E aí, quando você vai conviver com as pessoas que elas pregam algo que elas não vivem, né? Elas falam algo que elas não vivem, aí você vem para esse capítulo, né? Que Jesus vai falar para nós, que somos os discípulos dele, né? Obedeçam-lhe aqueles que pregam bonito, que conhecem a minha palavra, que falam da lei, que falam bonito a minha palavra, né? Mas não façam o que eles fazem, nós temos que reter aquilo que é bom para as nossas vidas, queridos. O que eu sei que está saindo da boca daquela pessoa, é a palavra do Senhor, está lá na palavra, eu li, é isso mesmo. Eu vou, queridos, eu vou reter para a minha vida. Mas se eu vejo que a pessoa prega algo que ela não vive, eu não vou ter ela como exemplo na minha vida. Eu vou ter somente ali o que saiu da boca dela, a palavra, e eu vou lá para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso, Jesus está falando aqui para nós, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É por isso que nós temos, queridos, que muitas das vezes ficar em silêncio, somente observar, porque o Senhor ele mostra. O Espírito Santo de Deus ele revela quem é e quem não é, queridos. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra abençoada nessa noite para as nossas vidas. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, queridos. Até a próxima, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, queridos, esse vídeo com o teu irmão, seja com quem Deus tocar no teu coração. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Não é sobre mim, queridos. É sobre o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Tenha uma ótima noite em nome do Senhor Jesus.